Oi, Thiago. Tentando entrar aqui. Tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Vamos posicionar aí. Deixa eu só arrumar aqui também, porque quando entra, meio que Hum, desconfigura aqui o formato. uhum, tá certo. Fechou, fechou. Agora parece que tá indo. Uhum. Jorge, Pô, parabéns. muito obrigado, Parabéns pelo pô. seu e-book, viu? Muito, muito legal. Adorei, Ah, adorei mesmo. que bom que você Tá aqui. gostou. Bem, olha, Então, muito obrigado, hum, viu, por você aceitar aí participar é um desse prazer. bate-papo. Você é o Uhum. 30º saxofonista. Olha Já que legal. passaram, já passaram 30 É. saxofonistas aqui falando desse tema, Uhum. e não só falando do Uhum. tema, mas falando sobre a carreira, falando sobre Uhum. música, sobre vida. Eu só vou Uhum. pedir para você abaixar um pouquinho a câmera, tem como? Que aí Tem. fica, Deixa eu ver aqui, fica ó. centralizado aí. Aí, assim? Aí, ó, aí, Beleza. maravilha. Uhum. Então, é um bate-papo que não tem script, não tem Uhum. roteiro, é super livre. Uhum. E eu sempre Uhum. falo, todas as lives, que durante a conversa sempre surge aí uma frase, duas frases que, se o telespectador tiver bem atento, pode adiantar aí 10 anos da vida, né? Porque são saxofonistas que já têm alguma experiência, que já rodaram, que já, né, tem Verdade. vários momentos na música que esse tipo de conversa é para compartilhar isso. E eu Uhum. vou deixar Com registrado certeza. aqui, acho que o Marcos Hum. entrou aqui, o Marcos Vinícius que me passou seu contato, deixar Grande registrado Marcos aqui. Vinícius. Aham. Obrigado, Marcos. Marcos é ótimo, excelente Ele é muito, muito amigo, querido, uma músico. pessoa, um artista da pesada. É. Com certeza. Aham. Então, Eu tive a. Fala. pode falar. Você teve o Não, quê? eu tive a honra de produzir o disco dele, de fazer o disco, Olha as só. composições dele, né, virarem ali, eternizarem, né? Os Então, discos são isso, né? Aham. eu estudei com ele na Bituca. A Ah, que gente foi legal. da Aham. mesma turma da Bituca. Ele, inclusive, me Uhum. mandou o disco, tá ali. Eu tô Uhum. ouvindo, degustando, porque tem umas informações que eu quero passar para ele, dando um Sim. feedback. Uhum. Aí, ó, Marcos E- Vinícius. Então, Jorge, muito hum. obrigado pela sua participação e vamos iniciar aí o nosso bate-papo. Você chegou a ver o Vamos lá. e-book? Sim, vi. Até tô com ele aqui. Eu me identifiquei muito, na verdade, porque eu sou autodidata, basicamente, né? Mas eu tive meus mestres, com certeza. E estudei também um pouco. Estudei com o Ian Guest. Você estudou com o Ian também, né? Pô, claro. Estudei. A minha segunda mãe, a Marisa Gandelman, ela foi minha professora também de piano no começo, quando eu tinha 7 anos, e depois ela foi minha professora na Musearte e no Young Guest de percepção musical. No Mas eu Siga, né? nunca, no Siga, mas eu nunca terminei um curso, não fiz faculdade de música. Então, assim, eu tenho uma coisa, meus irmãos são músicos também, meu pai também. Então tem uma coisa de ter crescido assim, é, no meio né, de músicos por exemplo, em Belo Horizonte, meu pai teve um clube de jazz chamado Pianíssimo, né? Pianíssimo Estúdio Bar. Uhum. Então ali eu tive a oportunidade de estar com o Neném na bateria, o Ezequiel no baixo, era o trio do meu pai, né? O Paulinho Horta. Então eu vi essas pessoas quando eu era pequeno e eu fui assim crescendo, aprendendo a ser o meu próprio professor, entendeu? Uhum. Então, assim, muitas das coisas que eu vi no seu e-book eram coisas parecidas, assim, até com coisas que eu fazia para mim mesmo. Eu tenho até hoje assim, agendas assim com assim, pautas de estudo, né? De mim para mim mesmo. E eu tomando assim, conta A rédea, se né? eu A estou rédea. fazendo, se eu tô fazendo os deveres também. Então, eu Aham. sendo mesmo um professor e aluno, né? E procurando o que estudar. Então, assim, eu fazia umas coisas assim parecidas assim, com o que eu vi no e-book, eu me identifiquei Poxa. bastante. É porque Tem você pode ter o sim, quê? fala. Não, eu ia falar uma passagem interessante também, por exemplo, sobre o diafragma, respiração. Eu tinha 13 anos no pianíssimo eu estava tocando meu clarinete lá, até uma noite que estava o Lyle Mays,
Aí tinha o Poxa, Juarez Moreira, o Lion Mace tá tocou louco. lá. Aí eu tinha 13 anos, eu fui lá e toquei com a rapaziada, né? E aí o Nivaldo veio pra mim e perguntou como que você usa o diafragma. Aí eu falei, o diafragma? Aí eu não tinha muito. Eu acho que eu uso assim. Aí ele falou, aí ele me explicou assim o diafragma numa noite assim no bar, né? E ele me explicou aonde estava o diafragma, como soprar. Aí depois disso eu tive uma noção diferente assim né, do sopro. Então assim essas coisas que os mestres eles estão por toda parte, não só na música, no instrumento, mas eles estão sempre por toda parte. O mestre da gente pode ser o nosso filho, pode ser um papo com um vizinho, pode ser um. Mas o lance tá ali de olhos abertos para poder observar aquele momento que o mestre aparece e te ensina aquela coisa que vai fazer a diferença, né, na sua vida, né? Exatamente. Esse tipo de experiência que você teve com o Nivaldo é o que Uhum, os músicos da geração, de duas gerações atrás, ou uma geração atrás, faziam uhum, quando não tinham metodologias no Brasil. Então, qual que era a uhum, metodologia? Você ir num show de um grande artista que você gosta, quando acaba o uhum. show, você vai conversar com ele. E ali Bater você, aquele papo, você bate uhum. aquele papo e ele... Absorver, né? Absorver um pouco da. Exatamente. Uhum, E ali te uhum. dá uma centelha que você fala, poxa, é isso mesmo, vou aplicar nos estudos. Essa era a metodologia antigamente. Uhum. Aí Isso, hoje em aham. dia, agora são métodos, né? E-books e E a tudo isso. disciplina, né? Como você aplica no e-book, o desafio, a disciplina, né? Você está disciplinado a desenvolver uma coisa e levar a sério e né, não deixar a bola cair, né? Ter uma rotina Você ali semanal, tem né? uma rotina, exatamente. É igual malhação, você tem que focar e não desistir, né? Essa coisa, o Então, eu Nivaldo acho que também já passou pela live, né? E ele falou dessa coisa do eu não vi. diafragma. Aham. E aí Legal. ele falou que, acho que não Uhum, sei quem deu essa dica para ele, ele falou assim, Nivaldo, você quer ter uma respiração legal, um diafragma legal, estude com o cantor lírico. E aí uhum, ele falou, olha, então, poxa, vou fazer isso. E ele estudou com uma cantora uhum, lírica, né? E uhum, teve essa coisa, uhum. né, da desenvolver o diafragma. E Mas olha é que legal, isso. eu tive o privilégio com 13 anos de, de pegar um pouco ali, e ficou. Eu encontrei Nivaldo ano passado, eu contei isso pra ele. Ele nem Ele lembrava, fez né? Não, né, tem muito tempo isso. E aí, mas olha só, você com 13 anos, e aí a gente já Uhum, percebe, ô Jorge, que você com 13 uhum, anos era um garoto, mas que já estava aberto para receber esse tipo de informação. Então, porque se você está exatamente. ali Uhum, só por estar, às vezes o Nivaldo falaria isso com você, você, beleza, mas uhum, não ia absorver de uma forma com que pudesse mudar uhum, realmente ali aquele estudo na sua uhum. vida musical. Como eu disse, eu estudei, eu cheguei a estudar em algumas, né, ocasiões assim, na minha vida, mas eu sempre fui mais autodidata. Então, é, eu estava sempre com pessoas mais velhas que já tocavam, e eu estava sempre ali. E estou até hoje com as mais velhas, da minha idade, as mais novas, é, trocando mesmo ideia, figurinha e procurando aprender, né, com todos. E em todos os instrumentos também, Como que é né? importante, né, você ter com contato pessoal mesmo, é o último pilar, Uhum, né, a interação. exatamente. Uhum, Você ter o contato com pessoas mais experientes. A gente teve uhum. na segunda-feira o Cacau de Queiroz. Você está falando, eu estou O lembrando. Cacau, né? O Cacau do Hermeto, Isso, que ele exatamente. mora em Paris, né? Está morando em Paris, é. É. E aí ele falou que ele começou a estudar flauta, né? Aí Uhum, uhum, o Baden era muito amigo do pai dele, olha só. E aí ele uhum, estava em casa, né, menino. E o Baden uhum. chegou lá, meio tinha tomado uns goles. Aí o pai dele falou assim: pega a flauta lá para você tocar com o Baden. Aí ele falou: como assim? Não, pega lá a flauta. Aí ele pegou a flauta e começou a tocar com o Baden. O Baden disse para Uhum. ele assim: olha, acho que quarta-feira você tá no meu show aí que eu vou fazer no lugar tal. Legal. Aí ele achou que era Aham, brincadeira, né? Chegou na terça-feira, ligaram aham. para ele, olha, a passagem de som é horário tal, e disse que ele tremeu. Então, assim, esse contato com esses grandes músicos é importantíssimo, Uhum,
para Com evolução, né? certeza. Uhum. Com certeza. Um grande mestre meu, que eu tenho que citar aqui, eu quando era moleque, eu estudei na Musearte, eu estudei com o Ricardo Rente, ele me deu os primeiros passos, assim, de saxofone muito legais, assim. Primeiros, mais ou menos, mais para segundos passos, que os primeiros eu meio que tomei sozinho, porque eu passei do clarinete pro saxofone. E aí eu mudei pro Rio, voltei pro Rio, né, que eu sou do Rio, mas tenho passaporte de BH. Então eu estudei com o Ricardo Rente, eu estudei, mas eu não tive professor de saxofone. Fora o Ricardo Rente, quando eu tinha 15 anos, eu não tive professor de saxofone. Mas aí eu acabei encontrando o Ion Muniz. Nossa. Você conheceu o Ion? Olha, eu vou te falar, Conhece a música do Ion? eu não conheci, e numa das Uhum. lives aí falaram do Ion Muniz, e eu fui pesquisar, falei, Não, o meu Ion é Deus. maravilhoso, assim. E os meus filhos, eles eram pequenos, os mais velhos, eles eram pequenos, e eles estudavam ali no Miraflores, em Laranjeiras, e eu levava eles na pracinha, antes da escola ou depois da escola. Aí o Ion Muniz me encontrou, e ele não me conhecia direito, não me conhecia tocando. Mas eu acho que eu tive uma conexão muito espiritual com o Ion, assim. E eu estava indo mudar para Nova York. Eu morei em Nova York 15 anos, né? Voltei pro Brasil ano passado. Aí o Ion falou: você não pode ir para Nova York tocando essa. Aí ele falou: pode falar palavrão na live? Não é Pode, à muito palavrão, vontade. né? Você não, o Ion que falou, né? Você não pode ir para Nova York tocando essa merda. Aí eu falei: como assim? Ele não me sacava. Aí ele falou: você tem que ter aula comigo. Aí eu achei que ele Olha, precisava de grana, assim, sabe? Aí eu falei: não, tudo bem, vou ter aula com você. Quando que a gente começa? Amanhã. Eu falei: tá bom. Ele deve estar precisando de grana. Eu tocava com Skank nessa época, eu tava uhum. ganhando bem. Aí eu falei: vou ajudar o Ion e vou me ajudar também. Vou ter aula com o Ion Muniz, assim, vamos ver como é que vai ser isso aí. Nunca tive professor mesmo, assim, né? Fora o Ricardo e tal. Aí cheguei lá, fui na casa dele, aí ele já entrando na casa dele, ele falou, eu com o saxofone assim no ombro, ele nem falou oi, não falou nada, ele falou: tem uma vendinha ali na esquina, você vai lá e compra um cigarro Hollywood picado pra mim. Ó, Pediu obrigado, por favor, nada, nada. Eu falei: tá bom. Fui lá, comprei um maço inteiro de cigarro pra ele, voltei lá. Quando ele abriu a porta, ele falou: você passou no primeiro teste. Tô passando o primeiro teste, né? Que eu podia ser um cara assim: o que esse cara tá falando pra mim? Eu comprar cigarro, né? Aí eu entrei na casa dele, passei no primeiro teste, aí uhum. tem muitas histórias. Assim, resumindo, eu fiquei uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, indo na casa dele, assim, cinco dias na semana, assim. Eu deixava Uau, os meninos na escola, ia pra casa do Ion. intensivão, Virou meu né? amigo, virou meu mentor, assim. Mas ele falou muito de música, mas eu diria assim que era mais 80% que nem era música. Era papo e ficar com ele e estar com ele. Foi uma coisa muito, muito interessante. Depois eu fiz meu disco e mudou meu som. Meu som mudou. Olha Aí eu só. fiz meu disco e tal, dediquei para ele e tal. Também botei dedicatória para ele. E ele nunca tinha ouvido meu disco. Aí eu fui para Nova York, aí eu comecei aí tinha aquela época de Orkut, eu comecei a ficar em contato com ele. Ele me achou lá, não sei o que, ficou falando comigo. Aí eu falei para ele, mandei o disco para ele. Aí ele deu uma pirada assim, adorou meu disco. Aí eu fiquei super honrado com aquilo, ele ficou meu amigão assim, a gente já tava amigo assim, mas ele ficou assim, Uhum. tipo, igual ele falava. Ele tem até o Ion tinha umas resenhas, assim. Ele falava, quando ele conheceu o Tom Jobim. Eu Ó. conheci o Tom Jobim, não sei o quê, e não é que ele ficou meu fã? Aí ele falava assim. Aí, quando eu conheci o Pat Metheny, não sei o que, e ele ficou, não é que ele ficou meu fã? Aí ele foi e falou: eu fiquei seu fã. Aí eu fiquei, pô, Olha fiquei isso. assim, foi para Inverteu, mim, né? foi mais do que uma faculdade e tudo. Foi tipo, sabe, eu ganhei um diploma assim do Ion Muniz. Então o Ion foi um grande mestre mesmo, que eu lembro com muito carinho, assim, muito, Você está falando desse muito especial. processo. O processo dos grandes mestres é esse, né? Quando você quer Uhum, o contato e ter um pouco do conhecimento de algum mestre, ele te traz uhum, para ele,
É, acontece com vários mestres. Ravi Shankar, quando o George Harrison Uhum, queria mesmo, o Ravi Shankar uhum, trazia para casa dele, passava uma temporada com ele, assim, porque só aulas pontuais não funciona. Acho que você tem que viver a é, vida do grande mestre, ele precisa entender que ele está querendo exatamente. dizer. Uhum, E você uhum. teve essa Eu, experiência, passou, pô, quase a semana inteira, né? não, durante meses, eu ia lá direto. Não, durante meses, eu ia todo dia. Era assim, foi intensivo. Eu digo assim, a gente pratica muito, a gente estuda, né? A gente pega o saxofone, pega a flauta, e a gente malha aquilo, né? A gente pratica como se fosse ferramentas para a gente poder expressar o que a gente, né? O que a gente quer e sente, para não ter um empecilho, né? Uhum. Técnico no momento. Mas o que a gente toca é o que a gente vive, sabe? A gente toca as nossas experiências, saem no nosso som, nossas experiências de vida, nossos sonhos, sabe? Nossas alegrias, nossas tristezas, nossas fraquezas, nossas, né, fortalezas. Então, essas coisas é que saem no nosso som. E a gente pratica para poder, na hora que aquilo ali vier, você não ter um empecilho técnico e tal. Mas se você não viver, às vezes você praticar, mas você não viver a vida, né? Você está deixando o seu som mais plastificado, assim, e o foco da música mesmo se perde um pouco. Então, assim, às vezes é até bom não praticar tanto durante um tempo e viver a vida intensamente, tá em outras coisas que não seja só música, porque isso vai ser trazido para sua música, com Cara, certeza, é né? incrível o que acontece nessas lives. Ontem Hum, nós tivemos uma live com o Edgardo Vivier. E uhum, ele falou que ele é artista plástico, escultor, saxofonista, e tem uhum, essa multidisciplina, ele é um multidisciplinar, né? uhum, Tem várias atividades. E ele estava falando que ele viu um documentário do Herbie Hancock, e ele disse assim, uhum, se você quer ser músico, mas tem que trabalhar no McDonald's, vai trabalhar uhum, no McDonald's, porque às vezes é ali, dentro daquele uhum, trabalho, que você vai achar um uhum, significado dentro da sua música. É com uma... certeza, Tá vendo? E com agora você certeza, vem já pontuando isso. Parece que foi uhum. combinado, né? Eu ligo e falo, você vai falar disso. Eu não vi a live dele. E Sinergia, chama. falando do Herbie Hancock também, teve uma coisa que mudou a minha vida bastante. Eu tô com 46 anos agora. Eu estava fazendo 40 anos, aí foi na época que eu estava fazendo 40 anos, ou eu tinha 39, alguma coisa assim. Mas eu vi o Herbie Hancock estava fazendo 70 anos. E lá nos Estados Unidos eu gostava muito de dirigir ouvindo WBGO, que é uma rádio muito legal lá de jazz. Aí eles perguntaram pro Herbie, estavam fazendo uma entrevista com ele. E eu liguei o rádio na hora, assim, peguei o carro, liguei o rádio, aí pum, entrevista com o Herbie. Ah, legal, vou ouvir isso aqui. E eu tava precisando ouvir aquilo. Aí ele veio e falou isso, ele falou assim a gente fala, né? Que a gente fala, o que você é? O que você é? Ah, eu sou músico, né? Eu sou saxofonista. Aí ele falou, né, para compartilhar uma coisa, uma sabedoria, o cara botou ele no, né, no Uhum. foco ali. O que você pode compartilhar com a gente com 70 anos, agora fazendo 70 anos? Dá uma dica aí. Aí ele veio com essa, ele falou, foi bem profundo e simples, rápido, assim, né, objetivo. Ele falou, a gente diz da gente mesmo, que a gente é músico, que a gente é isso, que a gente é aquilo, né? Ou até um advogado, eu sou um advogado, E na verdade não, a gente é filho, a gente é amigo, a gente é pai, a gente é irmão. O que a gente faz é música, o que a gente faz é, né, advogar. Então, assim, essa lição, se você quer uma lição, eu poderia te, né, compartilhar com isso. E para mim, aí na hora para mim foi perfeito, assim. Porque eu fui para Nova York, tudo foi muito assim, não, que eu sou músico, eu sou o único lugar que eu moraria nos Estados Unidos, que a minha ex-mulher é americana, a gente ia para os Estados Unidos e eu escolhi Nova York. Falei, não, tem que ser Nova York, porque eu sou músico, porque Nova York lá é o único Olho do lugar. furacão, né?
E na verdade não, entendeu? Assim, eu poderia ter vivido. Foi ótimo ter ido para Nova York, mas assim, era uma coisa que eu não faria. Hoje em dia, eu vou para qualquer lugar, entendeu? Eu, eu voltei de Nova York porque eu casei, eu encontrei uma mulher maravilhosa, a gente tá aqui. E largo tudo de novo, faço tudo, porque o que eu sou é isso, eu sou um ser humano, sabe? Com esses papéis de ser humano todos, de filho, de irmão, de amigo, de pai. E Que o desenvolve resto, música, né? exatamente, aí sai música da gente. E o resto vai acontecendo. Aí você vai. É muito interessante, né? Que você não tem que estar. Você não tem que estar em algum lugar é, necessariamente. A música vai sair. E aí vai alcançar esses outros lugares. Agora, se é Nova York que você quer estar, então você quer estar lá, porque você tem uma conexão, mas que não seja pela sua profissão, pelo que você faz, que seja pelo que você é, entendeu? E o que você é não é músico, não é artista. O que você é um ser humano. Eu tô falando com você. Gente, para assistir essas lives tem que estar com um caderno do lado, para você ir anotando, porque são pérolas. Ô Jorge, a gente percebe então que você tem realmente uma visão. Você estudou com o Ian Guest, né, também. Então, o Ian, para mim, ele foi um divisor de águas na questão da Uhum, visão do mundo. Ele me uhum, mostrou, assim, um mundo por uma outra janela. Eu tinha uhum, realmente essa conexão de música muito uhum. sólida, né? Música, música, música. Ele desconfigurou tudo isso em mim. Ele é um cara zen, né? Um cara Nossa, ele de desconfigurou outro. tudo, desconfigurou Ele é tudo. um ser humano muito, muito, muito da pesada. Muito da pesada. E aí, É. quando a gente observa você falando também, é a sinergia que todo músico deveria ter. Essa Uhum, visão ampla, né, de que a música realmente ela é como se fosse uma válvula de escape para uhum. você demonstrar o que você está sentindo. Pode ser a música, pode ser É, artes uhum, plásticas, pode ser o cinema, pode ser exatamente. literatura, Uhum, pode ser várias outras coisas. Mas a música uhum, realmente ele é uma via de comunicação de você é. como ser humano para o mundo, né? Você é demais, É, cara. Pô, um modo de expressar, né? É um por isso modo que o de Muniz expressar. ficou seu fã. É. É. Olha, essa época que você foi para Nova York, você tem uma Uhum, relação também com o PIF, né? tenho. É, O Pífano, na verdade, foi, pô, o Malta é meu amigaço, assim, eu adoro o Malta, mas não foi pelo Malta que abriu o negócio do Pífano, foi um amigão meu chamado Ramiro Mussoto, que faleceu em 2009, na olha, verdade, no mesmo ano do Ion. O Ramiro foi meu irmãozaço, assim, a gente era, não sei se você sabe quem foi Ramiro Mussoto era um produtor, tocou com muita não. gente, e ele fez uns discos lindos, ele era ele tinha a parte da música eletrônica, assim, ele produziu muitos discos e também trabalhou como o cara que um programador de música, né, eletrônica, Uhum. para vários dos primeiros discos assim de música com programação no Brasil. Olha só. Ramiro era um argentino de Bahia Blanca que mudou para Bahia com 18 anos de idade e fez história na música brasileira. E a gente conheceu no tocando com o Skank. E aí ele falava isso comigo, ele chamava todo mundo de pai, assim. Ele, pô, pai, você tem que tocar pífano, não sei o quê, você tem que tocar outros instrumentos, pai. Sons, as coisas são sons. E eu tava numa época que eu queria tocar só tenor. Olha Eu já só. tocava flauta, já tocava, né, soprano, tal, barítono, tal, mas eu queria tocar só tenor. Não, barítono eu nem tocava ainda. Foi meio nessa do Ramiro que eu comecei a explorar outros Uhum. sons. Aí Ramiro falou isso, eu falei, não, eu queria tocar só tenor, tipo Joe Henderson, o cara que toca só, né? Só tenor, Aquele, especialista, aquele né? som, é. Aí o Ramiro veio com essa coisa, aí a gente viajando no Nordeste, eu comprei, em Campina Grande, eu comprei o primeiro pífano. Aí já comprei, na passagem de som, fiz uma música, fiz uma música chamada Lampião no Céu. Aí mostrei pro Ramiro, o Ramiro pegou a zabumba assim na passagem de som, aí Ramiro falou: pai, vamos fazer um disco, eu, você e pai. Aí fizemos um disco, só eu e ele. Na verdade, só eu e ele, mas aí Moraes Moreira
quis botar um violão na música. Ele falou, tem um arranjo para Asa Branca, posso gravar com vocês? Aí a gente, pô, claro, né? Aí Moraes botou um violão. Então, assim, é eu e Ramiro o disco todo e o Moraes numa música. Esse disco ainda não, a gente não lançou. Ramiro se Que foi isso? e eu não lancei esse disco. E é uma das coisas que eu preciso muito fazer, lançar esse disco. Marcou Tá muito, aquela época, né? eu até falei com o Moraes, ele liberou. Aí agora ele vai ter que liberar lá dentro de algum jeito. De outra É, forma. mas é um disco muito especial. E aí eu fiz aquela coisa do disco com o Ramiro e fui para Nova York. Aí cheguei em Nova York e falei, agora tem que achar meu parceiro aqui em Nova York para fazer o lance do Pífano. Aí encontrei Mauro Refosco. Aí entrei pro Forró in the Dark, que é uma banda minha também, com Guilherme Monteiro. E o Davi Vieira também. Aí achei os parceiros lá e comecei a tocar o pife. Só que o pife, eu sempre toquei o pife e tentei tocar no pífano o que eu tocava na flauta normal, entendeu? No Uhum. saxofone. Então, meu estudo de pífano era isso, era passar, era a minha... Aí, pô, eu estudava Giant Steps, não sei o quê, 26-2, pô, sabe? Chorinho, não sei o quê. Aí eu sempre levei o pífano para as gigs de jazz, assim, entendeu? Então eu sempre toquei, eu tava tocando o saxofone e tal, não sei o que, tinha uma música mais assim e tal, geralmente cai no lugar comum, tinha um baião, não sei o que, eu tocava, mas aí eu comecei a tocar o pífano em várias situações também. Aí fiz um projeto chamado Pífanology, a ciência que estuda o pífano. Sim, sim. Aí o Pífanology pode ser qualquer coisa que eu fizer com o pífano, No pif. né? Olha só. Então aí eu tenho assim, já material para fazer um disco, tô a fim de fazer um disco do Pífanology, já com várias coisas, e depois começar a explorar, fazer um disco tipo, sabe, quarteto de jazz, só que, sabe, piano, baixo, bateria, em vez de um saxofone, o pífano, aí tocando tipo jazz mesmo. Uau. E aí foi assim, o pífano, uma É vez como eu se fosse o fiquei, Astor Piazzolla, né? pode crer, que ele levou o bandoneon, Claro, né, isso. para todas as situações. O Edmar Castanheda, você já ouviu falar desse cara? Já, já. Que toca harpa colombiana. Que Eu pega toquei, também. Você eu chegou a toquei com tocar o com ele? Edmar, sim, lá em Nova York. E ele tocou ele tocou com Herbie Hancock, ele tocou com várias pessoas, com um monte de gente do jazz. E impressionante, ele toca a harpa diatônica, ele manda o sustenido dando um bend aqui embaixo, assim, né? E vai, cara, e toca, e adora choro, toca choro. Então, São tipo, figuras que pegam um instrumento e transformam para várias Aham. linguagens, né? Isso, ele toca harpa cromática também, mas ele faz isso tudo na diatônica. Então, assim, uma vez sabe o Rashid Ali, o que tocou batera no último disco do Coltrane? Rashid Ali, não O, lembro. o, é o batera, o batera daquele disco Interstellar Space. É que tem nome de. Vai ter um nome de Planetas. planeta, sim, Planetas. sim. Aham. É só batera e saxofone, né? Ele chegou pra mim e falou, ele me viu tocando lá em Nova York ele viu, aí veio falar pra mim que ele gostou muito do meu som de saxofone e tal, mas aquele negócio lá que você tocou, aí falou assim, you made that sound like an instrument. Você fez aquilo soar como um instrumento, né? Aí eu fui com toda, né, humildade, assim, respeito, falei, Rashid, você tem que me desculpar, muito obrigado, fico lisonjeado de você ter escutado e vindo, só de vir falar alguma coisa comigo, mas eu tenho que te corrigir uma coisa, aquilo é um instrumento. Eu Ah, falei pra ele. Aí ele ficou, não, claro, pô, desculpa, tá, é claro que é um instrumento, achei que era um porque pedaço de madeira, porque assim, mas né, é um pedaço de madeira, é mas sem. rústico, Rústico. mas é um instrumento, né? Então, Olha assim, o só. pífano é um instrumento muito especial mesmo. E tem, né? Eu levo pra tudo que Mas é você ainda canto. continua com esse Sempre. projeto? Sim, aham. Ano passado eu fiz um Pífanology em tabuleiro. Ano passado ou esse ano? Não, foi ano passado, ano passado. E no ano retrasado eu fiz também no Savassi Jazz Festival.
Uau. com formações diferentes. Uhum. O Carlos Malta também já passou aqui na live. Ele O Malta é é demais também, queridaço. né? Adoro Malta. E aí você percebe que quando você leva um instrumento desse, que é característica do Brasil, né? E Uhum. leva para o olho do furacão, que é Nova York, com certeza você É. impressiona muita gente, né? Mas vou dizer uma coisa, a característica brasileira do pífano é o brasileiro tocando também, porque o pífano ele é igual um banzuri, igualzinho, É igual Peru, a é flauta chinesa. Não, banzuri chinesa, indiano, indiano. indiano. O banzuri indiano e a flauta tem a flauta chinesa que é igualzinho. E que São foi sete buracos, igualzinho um para mesmo. soprar e três para tocar. É igualzinho. Você pega o banzuri, é o pífano, Olha, entendeu? Então assim, a e eu, característica então é o brasileiro, né? característica o pífaro, né? Vem de pífaro, virou pífano, e tal, é flauta, né? Pífaro é uma flauta transversa sem chave. Então, assim, é dos instrumentos mais antigos, mais primitivos que tem. Tem flauta de osso datada de 35 mil Ah, anos. sim, foi os Uhum. primeiros, sim. Então, tipo, é um buraco para soprar e os dedinhos, um buraquinho para mudar a nota. Então, nisso aí, mas o lance do bambu, dos furos, é igualzinho a É flauta indiana. igualzinho. Interessante, né? Mas Interessante. aí nós brasileiros, a gente leva, né? E Exatamente. quando ele caiu, e outra coisa, eu até fui, quando eu comecei a estudar o pífaro e visitar o Nordeste, tocando com skunk, nessa época eu tocava com skunk, então todo lugar que eu ia no Nordeste, a gente ia muito no Nordeste, eu descia na recepção do hotel e falava com o cara, vem cá, onde que é o cara do pífaro da Olha. cidade aí? Aí lá em Crato, por exemplo, em Juazeiro, estava em Juazeiro, que é do lado de Crato, o cara falou, ó, tem os irmãos Aniceto, vai lá, eu peguei um táxi, fui, que é como se fosse Rio-Niterói, assim. Uhum. Fui para Crato e conheci os irmãos Aniceto, fui na casa deles e tal. E eles são famílias que tocam, é uma família que toca pífano e uma banda cabaçal, né? Toca pífano e instrumentos de percussão desde das gerações de índios. Então Nossa. eles vêm tocando. Então, quer dizer, é onde a A música se construção, encontra. fabricação, tudo deles. Exatamente, onde as coisas se encontram sem ter uma conexão, mas faziam coisas parecidas, né? Igual na Índia, na China, e aí os índios do Brasil faziam flautas também, e as flautas sempre foram fabricadas, né? Peru, sempre foram fabricadas de cada um do seu jeitinho ali, mas acaba que se encontra, assim. Rapaz, tem Aí, vários estudos falando sobre isso, né? Sobre esse mistério de que acontecia algo num uhum, continente e no outro era uma uhum, mesma manifestação com identidades muito parecidas. uhum. É meio É misterioso muito isso. interessante. Mas as bandas de pífano depois têm a influência europeia, que aí a zabumba, por exemplo, se você for na Bulgária, é, ali no leste europeu, tem um zabumbão gigante. Não sei se você já viu isso, os caras tocam, tem Não. um zabumbão, tem prato, né? Esses zabumbão que no Brasil eles tocam mais deitadinho, assim, a zabumba mais viradinha, mas lá eles tocavam tipo assim, né? Como se fosse Fanfarra, né? banda. Como se fosse o que tem nos Estados Unidos também, nas bandas do exército e tal, militar, né? Então, assim, esses instrumentos e o acordeon, né? Vieram através dos holandeses, franceses ali. Os europeus trouxeram isso para o Nordeste. Então aí eu acho que o nome pífano veio daí para o Olha. Nordeste, mas antes já tinha nos índios brasileiros também. Então assim, é interessante, né? É uma mescla, né? Uhum, Ô Jorge, interessante mesmo. Hum. aí quem está assistindo aqui fala, caramba, adorei ele falar de pífaro, eu quero um pífaro. Como é que faz? Se eu quero aprender, existe alguma metodologia? Existe alguém que ensina? Ou eu tenho que encomendar e começar a aprender por mim mesmo? É uma coisa intuitiva? Eu tenho que ter uma orientação? Como é isso? Não sei, aquilo que eu falei também. Eu sou autodidata, né? Então assim, eu não tive, eu não, a primeira coisa, quando eu pego um instrumento, sempre na minha vida, assim,
pego e tento tocar, então, tento descobrir como fazer e tal. Hoje em dia, nossa, vídeos no YouTube, você vai achar 500. Construir seu próprio pífano, tem, com É, certeza. não, fazer o pífano eu faço, eu tenho feito uns pífanos, não é mole não, assim, de achar o lugar certo, mas você acaba fazendo também, mas assim, dá para comprar também, dá para encomendar. Ó, procura o Edmilson do Pífano, que é o mestre do pífano, quem tá aí, não sei, eu não tô vendo aqui os comentários, não tô mais entretido aqui, né? E o Edmilson, ele é eu falo que ele é o Coltrane misturado com o Tom Jobim do Agreste, assim, ele é ele é um compositor maravilhoso e toca pra caramba, assim, Edmilson do Pífano. E ele tá fazendo pífanos. Eu tenho pífano do Edmilson. Eu comprei, nessa época, eu encontrei Edmilson em Recife, eu fui tocar com o Skank. Ramiro falou pra mim, ó, Edmilson tá aí, pai. Aí a gente desceu. O Edmilson ia tocar, ele tocou antes era um negócio desses festival de rock gigante. Antes do festival, ele foi a primeira banda que tocou com a banda dele, assim, no público. Antes de ter público até. Com a galera chegando, botaram o Edmilson pra tocar. E ele tava no camarim dele. Aí eu fui lá no camarim dele, conheci ele, que figura. E ele tem cada música, cara, cada música linda. E ele me vendeu 2 pífanos dele. Que ele até tinha gravado o disco dele com esse pífano, assim, R$ 10 cada pífano. Que isso? Baratíssimo. Aí eu comprei disco, comprei tudo, eu dei, sabe, tudo que eu podia dar, assim, ajudar eles ali. E o Edmilson tá agora nessa pandemia louca, ele tá fazendo pífano e tá botando um monte de vídeo, e ele é uma figura, assim, muito maravilhoso, figuraço mesmo. Então, vai no Facebook aí do Edmilson do Pífano, ver os vídeos dele, que ele é figuraça mesmo, assim. Ele é um cara, assim, cativante mesmo. E as músicas dele são, assim, incríveis. Não parece, assim, o cara, o Zé da Flauta, que é um cara lá de Recife, que produziu o disco dele, eu conheci o Zé da Flauta, fui no estúdio dele, daí que eu ouvi falar do Edmilson. O Zé da Flauta falou que o Edmilson bateu na casa dele e falou... Que o João do Pif tinha mandado ele lá para que ele ia conseguir botar as músicas dele naquele disquinho. Você consegue botar minhas músicas naquele disquinho, né? aí eu falo, você tem música? Aí o Edmilson tem, então você toca porque eu toco Pif, toco Pif. Você pode mostrar uma música para mim? Ele sacou um pífano assim, de trás da cara. É uma espada. Aí começou a tocar e o Zé da Flauta falou que foi assim, que ele começou a tocar uma música e falou, essa música é sua, cara? Aí ele, uma música minha. Tem outra aqui, ó, tem muita música. Aí começou a tocar, aí, isso na porta do Zé da Flauta. Que isso, cara? Mas, tipo assim, ele falou assim, de onde veio esse cara maravilhoso, né? Aí ele falou, mas como é que você faz essas músicas, cara? Aí eu não sei, eu ando muito de ônibus, assim, as melodias vão passando, aí eu vou pegando. Então, assim... Edmilson, cara. E o Edmilson tá aí vendendo pife. Tá precisando vender os pife e ele é o cara. Então quem quiser, compra o pífano do Edmilson. Vai ajudar ele e vai ter um pífano abençoado. Maravilha. Ô Jorge, passou um comentário aqui enquanto a gente estava falando, indicando você, falando assim, tem que assistir o Jorge tocando Body and Soul, que é fantástico. E eu já assisti esse vídeo, tá na internet. Qual? Você no tenor, acho que era no Café com Letras. Sim, Você no tenor tem um som assim muito encorpado, e dentro do nosso e-book a gente fala da questão da sonoridade, né? Que quando a gente começa a estudar um instrumento, a gente sempre tem algum artista-alvo, né? Que a gente fala, poxa, eu adoro a sonoridade desse artista, eu quero estudar, não para imitar, mas para aproximar. Aí você vai evoluindo, chegando o som ali próximo a esse artista. Só que no meio do caminho, logicamente, porque você é uma pessoa totalmente diferente, fisicamente, espiritualmente e na vida desse artista, você vai para um outro ponto. E é nesse ponto que você encontra o seu som. É isso que a gente sempre buscar a sua voz, né? Exatamente, não ser uma imitação. Mas sempre no início, para muitos, né, não é uma regra, a gente sempre tem alguém alvo.
Qual que foi o seu, Uhum. assim, se teve, né? Quando você começou, assim, você Sim, falou, com pô, certeza. tenor eu quero, assim, poxa, me aproximar porque eu Dexter adoro. Gordon. O primeiro que. Ah, Não, primeiro até maravilha. eu tocava alto, adorava Charlie Parker e o Phil Woods, tinha os sons de Lee Konitz, eu gostava muito, mas eu queria tocar tenor por causa daquele disco do Dexter que eu ouvia direto, assim, que tinha Misty, tinha Doxy, tinha Cheesecake? But Not For Me, não é esse não, é o outro. Não. Aí ele na capa, assim, ele na capa, um close, assim, ele um tenorzão, assim, eu falei, não, eu queria tocar tenor. Aí eu passei do alto pro tenor, comprei meu primeiro tenor lá no Bove. Ah, então, mas assim, depois, durante também, né? Não era, o Dexter tinha você falou, um primeiro cara mais assim, Sim. seria o Dexter, mas com certeza, assim, Joe Henderson. O Coltrane é um som de tenor, que é o Coltrane, mas eu nunca, acho que eu nunca tentei muito, assim, é, pegar aquele som do Coltrane, colar nele, sabe, como essa referência que você falou, até como Uhum. estudo mesmo. Eu gosto muito, lógico, o Coltrane não dá pra dizer. Aqui, tem até. O Coltrane tá aqui, né? Dá pra ver, Ah, né? tem um quadro aí. O Ah, Coltrane tá ali. ele tá com quem? Ele tá com o Dizzy Gillespie? Essa, Não, não é ele quem? sozinho. Ele sozinho? Deixa eu ver. Acho que é aquela Ah, sessão do Blue Train. pô, Blue Acho que é. Train, é Aham. isso mesmo. Mas o Joe Henderson, uma época, eu fiquei assim, muito, muito ligado no Joe. E o Wayne, né, cara? Então, Nossa. aquele som. Mas é aquilo que você falou, eu acho que eu sempre ouvi os caras assim. É lógico que eu tive minha fase de Michael Brecker também, né? É, Quem não quem não teve? teve, né? O Michael Brecker é muito perigoso porque você é tão assim, é tão aquela coisa, É original, né? aquela não, é o original, mas assim, acho que tem uma fase, se a pessoa quer aquele som tanto assim, tem um monte de gente que conseguiu chegar naquele som e ficou, né? Aí fica naquele som e não é o Michael Brecker, porque você vê que não é o Michael Brecker. O Michael Brecker é tipo um cara que toca igual o Coltrane, não é, sabe? Uhum. Ah, tá legal isso aí, mas e o seu som, sacou? Então eu tive uma fase assim, Michael Brecker, mas aí eu foi até o meu irmão Alberto que me fez. O meu irmão Alberto foi um mestre, né, nesse dia, assim, tinha uma música dele que a gente tocava num trabalho junto. Acho que era, acho que era antes do Continente Trio. E o Alberto falou pra mim, aí eu toquei meio, tava na onda meio breaker, assim. Uhum. Aí eu toquei assim, aquele vibrato, assim, tal, era uma balada, tal. Aí ele falou, pô, Jorge, essa música, cara, pô, tá legal, assim, mas assim, eu queria, essa música não tem nenhuma apogiatura e o som dela é liso, assim, sacou? Porque eu vim do jazz, assim, sacou? Aí depois, Uhum. quando eu tinha 18 anos, eu conheci essa coisa do fusion e tal. E aí eu aí eu fiquei naquela até uns 20 e poucos, assim, 21 e tal. E voltei para um som mais jazz, assim, mais escuro, mais assim. Acho que eu achei meu som, achei um lugar que eu sinto que é a minha voz, entendeu? Mas aí o Alberto falou isso pra mim, essa música não tem vibrato e não tem apogiatura, assim, não tem. Aí ele falou, mas ele falou de um jeito assim, meio, pô, sabe? Parecia assim, cara, não, sabe, outro, ele Não falou, faz nossa, isso que você tá fazendo, né? isso aí não é nessa música. Aí, mas eu não sei por quê, acho que clicou assim. Aí quando eu toquei aquela música do Alberto, que chama Nena, querida Nena, nossa. Aí quando eu toquei aquela música do Alberto, sem aquele vibrato, e sem apogiatura. Aí eu toquei mais reto, assim. Cara, o negócio mudou, assim. Eu falei, caraca, não gosto daquele som que eu tava tocando. Não gosto. Eu comecei a Olha tocar só. diferente. Um comentário do Alberto, assim, ele nem falou por nada, ele só falou, pô, queria que você tocasse essa música assim e tal. Naquele Tem, trabalho, naquela hora, né? naquela música, só aquela música não tem isso, né? A música era dele, né? Então, cada um tocava as suas músicas, né? Então, ele podia ter falado com ele também, Alberto, esse groove nessa música tem uma outra onda aqui, que era a minha música, né? Então, a Uhum. música dele, ele quis.
Mas mudou. Aí eu comecei a buscar um outro lance. Que Aí louco eu fui. isso. Aí quando eu conheci o Ion Muniz, o Ion fez eu meio que encontrar mesmo, um lugar, assim. Aí eu comecei a... Aí eu fui para Nova York, aí eu tinha... Aí Nova York é um lugar muito interessante, que as pessoas têm mesmo... Elas estão mesmo procurando o seu próprio som, sua própria maneira de tocar. Os bateras em Nova York é muito interessante você ver cada batera. Você vai tocar num lugar, é a mesma bateria, tá Uhum. lá. Chega um cara, é um som. Chega outro cara, é outro som Uau. completamente diferente. O cara faz, sabe, o jeito de tocar. E tem um Uhum. negócio assim, né? Pô, pianistas, né? Então, assim, tem. É lógico que isso é em todo lugar, mas em Nova York parece que tem. É um pouco diferente, assim, sabe, de Los Angeles, por exemplo, do Rio de Uhum. Janeiro. Uhum. Né? Nova York tem uma coisa que as pessoas estão, assim, elas estão meio conectando com outras. É a coisa do sétimo, né? Pilar, Interação. né? Elas estão interagindo, elas estão elas escutam um cara assim interessante. Pô, eu toquei com várias pessoas na minha banda, assim, que eu falei, cara, sabe? O Seamus Blake ia muito lá no Forró da Dark, Que o Seamus isso? ficava doido com o negócio do pífano, ele ficava assim, sabe? É, inclusive ele falou, pô, quando você for gravar o seu trabalho do pífano, me chama, eu quero, e eu vou chamar ele. Ah, Vou fazer porra, demais. então, assim, tem essa coisa, tem essa busca constante, não só do seu som, mas do som de banda que você quer, o som de Sim, composição. E as pessoas interagem com outras pessoas que elas gostam, porque um som influencia no outro. A interação faz você achar. É tipo esse lance com o meu irmão Alberto. A interação da banda, o lance dele uhum. querer que eu tocasse de um jeito, aquilo ali me trouxe um negócio interessante, entendeu? Eu devia ter, acho que, 22 anos e foi bem Impactante ali. diferente, assim. Mas foi um processo meu. Ele falou um lance que ele nem deve lembrar que ele falou, mas para mim, naquele dia, aquele momento que ele pediu aquele lance. Então é interessante, muito interessante essa coisa. Poxa, que fantástico. O Cacau, não sei se foi, acho que foi o Cacau que falou, que também ele teve esse contato com o Muniz, né? E Uhum, aí o Muniz tinha essas coisas de vai estudar improvisação, então vamos procurar as suas frases, não vamos imitar as frases de ninguém. Ele tinha umas coisas assim. uhum, E aí uhum, que diz que quando ele estava tocando num lugar, não, o Cacau, na verdade, ele estava tocando em algum uhum. lugar. Aí quando acabou o show, um cara chegou perto dele e falou assim: Poxa, adorei seu som ali de tenor, tá igual o Sonny Rollins. Ele ficou puto, porque ele não queria ser igual, né? Ele falou assim: Poxa, eu Interessante, né? gosto do Sonny Rollins, mas poxa, eu não quero ter o som dele. É porque essa busca realmente do som próprio. E aí, Uhum, você vai falando, eu vou lembrando. Dentro de umas lives, alguém, eu não lembro, porque foram muitos, alguém falou assim, que na década de 50, na década de 60, todo mundo uhum. tocava com uma Autolink de metal, Exatamente. mas com som diferente. Hoje, todo mundo toca com buquilha diferente, mas com som igual. Verdade. O Ion falou isso pra mim, né? Você tem que tocar um Mark Six e tem que tocar um Motolink de metal. É porque Mas o ele falava, Coltrane ele foi, era não, Autolink. ele foi radical. O Coltrane tocou o Mark Six também uma época, mas ele tocava o Super Balance, né? Você vê, É. Wallace. Mas o Ion falou isso, mas assim, eu entendo o que ele falou. Você tem que ter aquela referência, é tipo o Marco Zero, mas para Uhum, dali você achar o seu som, entendeu? Não era para você ficar para sempre ali, entendeu? É você ter uhum. aquela, entendeu? Ah, e eu toco um com 1921 e eu uso Soloist, Selmer Soloist, que Uau. é o Long Shank. Aham. Então, assim, né, eu tive Mark Six, tive vários Mark Six da pesada, tive Balanced Action, mas aí quando eu comprei o meu primeiro com, eu falei, ih, cara, já era, acho que Acabou. adorei. Ah, É esse. sou continentino. É mesmo, continente. Mas você vê Então que é esse negócio. interessante Hum, essa coisa hum, de todo mundo antigamente tocava com uma mesma boquilha, porque era referência, mas todo mundo tinha um som uhum, diferente. Zé Bodega tinha um uhum, som diferente do outro que tinha diferente. E hoje, exatamente. e hoje em dia, todo mundo várias boquilhas, né? Mas o som é praticamente ali. Mas isso aí eu tenho assim, se você tem o seu som, eu toco uma soloist de massa ali, tá?
se eu pegar uma Beatles, sei lá, sabe, aquela coisa mais, aquele som estridente, pop, não sei o quê, Gritando. se eu pegar ela, na hora eu vou achar estranho. Mas na hora que, se eu continuar tocando, continuar tocando, o meu som vai aparecer naquela beat, né? Isso aí eu já vi várias vezes. Eu tenho outras boquilhas, assim, às vezes eu toco de onda, assim, é diferente, mas você vai mudar a musculatura porque o seu som ele tá dentro. Você quer ouvir o seu som. Então, se você tiver que mudar um pouco o jeito, você vai mudar para achar aquele som, entendeu? Não é a boquilha que faz o seu som, não é o saxofone que faz o seu som, entendeu? É verdade. O seu som tá ali, tá dentro, é o som que você quer ouvir, é a sua voz, né? É tipo, sei lá, se você estiver meio rouco e tudo, você vai buscar, mas Uhum. você vai achar a sua Ainda o voz, timbre ainda entendeu? tá ali, né? Ainda vai conseguir ele. Então, assim, o Phil Woods, uma vez eu fui lá em Nova York, ele tava na Yamaha fazendo dando um workshop na Yamaha, e ele era endorser da Yamaha. E ele já estava com aqueles respiradores, balão de oxigênio e tal. Aí parava de falar, botava oxigênio um pouco, Olha só. aí ele começou, pegou o saxofone, aí todo mundo chegou, né? Aí começou a tocar, assim, deu umas tocadas, coisa mais linda, né? Phil Woods. Aí tocou assim, aí ele parou de tocar, botou o saxofone no colo, assim. Esse negócio de boquilha, saxofone, você não tá com nada, o som tá aqui, ó. O som vem daqui. Aí ele olhou assim, mas esse saxofone é muito bom. Ele tava na Yamaha, ele era Você endorser, não né? podia, né? Mas esse saxofone é muito bom. Tipo, você não tem nada a ver. Você pode tocar em qualquer saxofone que você quiser. Seu som vai aparecer, porque o seu som tá aqui, cara. Entendeu? Que maravilha. Você teve muitas boas experiências, poxa. Ô, Jorge, se fosse para você, assim, falar de um momento na sua trajetória musical que você fala. Já viu aqueles momentos que ou você está num palco, ou você está num workshop, ou você está conversando com alguém que dá uma coisa e fala assim, aí parece que tudo faz sentido. Tipo assim, quando você está tocando ou fazendo solo, e ali você sente alguma Hum, coisa diferente, né? É uma experiência, parece que até espiritual ali, que parece que tudo com ali se certeza. encaixa ali, e você Eu fala assim, concordo. poxa, Aham. realmente tudo faz sentido. Se fosse para você eleger uma de várias que você já deve ter passado, igual uma vez eu estava conversando Hum, com, com um saxofonista e ele falou que viu um documentário que falava uhum, que todas as pessoas que chegavam perto do Wayne hum. Shorter assim, sentiam um negócio assim meio porque ele não sabe explicar, né? Essas pessoas, Nossa, é. Uhum, quando o Wayne Shorter aparecia assim, cheio de restaurante, em qualquer lugar, quando ele entrava assim, o clima meio uhum. que mudava, né? Uma coisa assim. Eu acredito muito nisso, né? Porque nós somos Eu também, vibração pura, né? com Mas se fosse certeza. para você eleger. Ah, meu Deus, aí, vai dar 2 minutos para acabar. Apareceu aqui agora. Nós Fala. vamos fazer o seguinte: Aham, nós vamos desligar, se você puder, né? A aham. gente volta para você falar, eleger assim, um momento que você falou assim: nó, esse momento aqui, eu estava em X lugar, eu estava com essa pessoa tal, ou estava sozinho, estava tocando ou não Uhum, estava tocando. Elege uhum. aí um para você compartilhar com a gente. Eu vou fechar aqui. Aí é bom que Tá todo bom. mundo já Uhum. volta para saber. Tá bom, então. Tá Beleza. bom? Já já a Até gente já. volta. E aí, deu Opa, até para deu pensar, certo? né? Nossa, mas na verdade, quando você falou, quando eu desliguei, assim, me veio um momento muito interessante. É por isso que Vou fa- teve que desligar, né? Porque, não, quando você falou, tinha vindo um outro momento. Eu posso falar dois momentos? Pode. Fala esse que Então, quando eu desliguei você pensou, que deve ser mais impactante, assim, né? não, eu vou falar um que é rápido, assim, até que dá para vocês ouvirem. Que Uhum. é uma faixa de um disco meu que chama Portrait. E a faixa chama Rosa dos Ventos. É uma música do Alberto, do meu irmão Alberto. Esse disco foi todo ao vivo, gravado tudo ao vivo. Eu gosto muito esse solo. Esse solo eu pensei, conectei muito assim com. O disco todo foi meio assim, mas esse solo, Rosa dos Ventos, foi um momento muito legal. Então esse dá para vocês ouvirem. O outro que eu vou falar agora Não não dá. dá. Mas eu tava tocando num festival, mas quando eu desliguei, aí veio esse momento muito claro.
Eu tava tocando num festival que era tipo um Woodstock, assim, no interior dos Estados Unidos. Bem na. Tem umas montanhas que chama Blue Ridge Mountain, ela chama Blue Ridge porque no pôr do sol, assim, a montanha fica azul mesmo, parece que é azul. É um negócio impressionante. E ela é muito grande, assim, é tipo uma cordilheira, sabe? Uhum. Então, assim, eu tava numa área do mato, ali no mato, acho que na Carolina do Norte, bem na montanha, no Blue Ridge. Aí era o Forró in the Dark, era a minha banda Forró in the Dark, né? Aí tinha uma música que eu começava com um solo de pífano, só o pífano. Aí eu dava o kill pra banda e a banda atacava, né? Aí parou tudo e tal, eu tava cheião, tava muito, tipo Woodstock mesmo, assim, aquela galera, Uhum. tudo meio hippie, assim. Aí quando comecei a tocar, só o pífano, aí o som ia e batia na montanha e voltava, né? Então rolava aquele delay natural. E eu olhei aquela montanha, o sol tinha acabado de cair, montanha toda azul, e fazendo aquele delay na montanha. Aí eu Ó, comecei a tocar com o delay da montanha, né? E era só eu, entendeu? Aí eu fiz aquela introdução longa, assim, e curtindo com o delay. Aí esse momento foi assim, foi muito, poxa, que muito mágico. sensação, hein? Tipo, sabe, conectar com a natureza e Tipo, com pergunta e pessoas resposta. assistindo. Foi tipo um delay, né? Um delay Uhum. com um delay longo, assim, Longo. natural e pessoas assistindo, assim, E todo aquela mundo. paisagem. Aquela paisagem e o pessoal conectado, assim, sabe, o show tava muito, assim, a gente tava muito conectado com o público, assim, então São, esse são, momento coi foi, são coisas que só a arte proporciona pra gente, né? é muito interessante Fantástico, mesmo. fantástico. É. Uhum. Ô Jorge, pô, Boa pergunta. eu ficaria aqui mais umas 5 horas porque o papo é muito bom. Você é uma pessoa assim, Pô, pô, legal, bem Thiago. pra cima e Obrigado. com uma E você visão, também. bem assim privilegiada. Assim, a gente agradece Nada, porque tamo aí, cara, engatinhando aí é, é o nesse mundo. que é o que muita gente fala quando a gente termina as lives, aí a Uhum, gente lê o tanto de mensagem que a gente recebe, né? Elogiando a uhum. live, falando que tem que Vou ver fazer depois. mais, falando É. que tem que ter mais. Por quê? Porque Uhum, é a hora que o artista abre a porta de casa, mas é no seu íntimo, né? Porque uhum. aqui não é nada. Quando a gente fala assim, vamos entrevistar o Jorge Continentino, aí as pessoas falam assim, então ele vai falar de escala, de como que ele estuda, de o que ele Uhum. faz no 251. Na verdade, praticamente nenhuma live foi live técnica. Todas as Legal. lives Uhum. foi live falando sobre a vida, sobre a Experiências, percepção. né? É, Uhum, exato. Porque igual você falou uhum, no início, nós uhum, temos que estudar, temos que manter a técnica em dia, manter sonoridade, tudo, os estudos, repertório, mas a música, ela é uma consequência do que você uhum. vive. Então, assim, O que a gente, a vivência ela é importantíssima. o que a gente toca é o que a gente vive. Tem Exatamente. jeito. Pô, então aqui, quero te agradecer de coração. Muito Poxa, obrigado, essa Thiago. live foi fantástica mesmo, adorei, Obrigado adorei. Ao Marcos por ter conectado Pô, a gente claro, a também. Uhum, ponte, uhum. obrigado mesmo de coração. E Tudo. a palavra está com você para você fazer as considerações finais. Só isso mesmo. Quero agradecer pela seu convite e todo mundo aí que curtiu aí também, que vai curtir depois. E, pô, vamos fazer muita música, vamos fazer muito o bem para que a gente possa mudar esse quadro que a gente vive, né? Que a gente precisa muito conectar com o bem, que só vai sair Maravilha. coisa boa. Tá Obrigadão, bom? Jorge. Deus Tudo abençoe de bom, você Thiago. aí, a sua família Grande e abraço. viva a música. Viva a música. Tudo de bom. Tudo de Tchau, bom. Um tchau. abraço. Tchau. Um abraço.